foram divulgados dois números importantes para quem está acompanhando o processo de migração das concessões de telefonia fixa para a autorização. Esse processo de migração é um processo extremamente importante, principalmente para a Oi e para a Vivo, que são aí duas concessionárias de telefonia fixa, e pode resultar em um impacto tanto financeiro quanto operacional muito relevante e, obviamente, é um assunto central para a estratégia das duas empresas. Se você quer saber mais sobre o processo de migração, sobre o processo de arbitragem e os valores que nós temos na mesa hoje, preparei esse vídeo especialmente para você. Então chega de enrolação e vamos logo para o nosso vídeo. Então há dois números que estão circulando no mercado. Um é o valor que foi pedido no processo de arbitragem, o valor de 36 bilhões de reais como um valor total, faltando ainda uma pequena fatiazinha da Algar Telecom. Mas 36 bilhões de reais é o valor que as concessionárias pediram no processo de arbitragem, ou seja, é o valor que está na mesa, é o valor que elas entendem que foram episódios que causaram desequilíbrio na concessão e também episódios que levaram a uma insustentabilidade da concessão num período mais recente. Então são fatores aí que, do ponto de vista das empresas, causaram prejuízos, como por exemplo o índice setorial de telecomunicações, que veio substituir o IGPDI lá em 2005, atrasos na autorização do reajuste de tarifa, o cálculo de produtividade de fator X, inclusão de metas de backhaul entre as obrigações das operadoras de telefonia fixa, enfim, uma série de fatores que foram elencados ali no processo de arbitragem, são 9 fatores ao todo, que acabaram gerando um prejuízo de 36 bilhões de reais. Esse é um número. O outro número importante que está circulando aí no mercado, e o conselheiro Arthur Coimbra da Anatel, que é o relator desse caso, acabou revelando este valor, que é o número de 15 bilhões de reais. Esse número é a conta do saldo que a Anatel está fazendo para as operadoras que vão passar de concessão para autorização. Então, quanto que elas teriam de benefícios nessa migração? E que, portanto, isso deveria ser revertido em projeto de banda larga. E esse número de 15 bilhões de reais, ele não é um número único. Ele é um número de um dos cenários que está sendo colocado pela consultoria Axon Partners Group Consulting, que foi contratada pela Anatel para fazer essa conta. E um dos outros números que estão colocados ali na mesa, de acordo com fontes muito próximas ao assunto, é inclusive muito próximo do valor da arbitragem. Então a gente está falando aí de algumas dezenas de bilhões de reais. Provavelmente aí perto de 30 bilhões de reais. Infelizmente a gente ainda não tem esse número preciso, mas as fontes nos garantem que em um dos cenários é até mais provável do que o cenário de 15 bilhões de reais. O número que a Anatel está colocando como saldo da migração da concessão para a autorização é até maior. Isso é muito importante porque, primeiro, que esses números estão todos em aberto. Tanto os 36 bilhões de reais da arbitragem ainda depende da defesa da Anatel, depende do processo de arbitragem em si, vai ter perícia ainda e vai ter uma série de cálculos que vão ter que ser realizados ali para então finalmente chegar no valor final. Talvez não sejam 36 bilhões de reais, talvez sejam 26 bilhões de reais, talvez 16 bilhões, talvez 6 bilhões de reais, ou talvez não seja nada. Quem vai decidir isso é o processo de arbitragem. E depois que o saldo que está sendo calculado aí pela Anatel, de 15 bilhões de reais, também pode não ser 15 bilhões de reais. Vai depender muito dos critérios que o conselho diretor da Anatel vai adotar. Pode ser um valor maior ou pode ser um valor menor. E lembrando que este número vai ser divulgado esta semana, através de uma discussão que será realizada para decidir esse valor através da reunião extraordinária do conselho diretor da Anatel, que irá acontecer dia 5 de julho, esta terça-feira. Então, lembrando que este número que vai ser definido pela Anatel nesta terça-feira irá ser apresentado para as operadoras.
operadoras. E as operadoras, no final deste ano, vão ter que dizer se aceitam este número e se, portanto, querem fazer a migração da concessão para a autorização. É uma prerrogativa exclusivamente delas aceitar ou não. Se elas não quiserem aceitar, essa migração fica como tá, elas vão continuar sendo concessionárias até o final do período, ou seja, até o final de 2025. Daí, chegando no final de 2025, elas decidem, ou elas devolvem a concessão, o que elas podem fazer inclusive antes, se elas quiserem, se elas acharem que o serviço está insustentável, elas podem devolver a concessão também. Ou elas podem pedir em 2025 para renovar essa concessão de telefonia fixa. E aí continuar operando como concessionária. Então, o número que a Anatel vai divulgar na terça-feira não pode ser um número alto. Se for um número muito alto, as empresas simplesmente não vão ter nenhum interesse de fazer a migração. Se o número também for um número muito baixo, elas vão ter benefícios indevidos. E daí você vai ter questionamentos do TCU e tudo mais. A ideia de um encontro de contas pega a arbitragem e subtrai o saldo da concessão que está sendo calculado é uma possibilidade, mas é aí que tá. Com base em quê? O número final da arbitragem com o número inicial da arbitragem e com o cálculo mais otimista em favor da Anatel ou mais pessimista em favor da Anatel no caso dos saldos. Então esse encontro de contas é muito complicado. E ainda há outras variáveis. Primeiro, esses números calculados pela consultoria Axon, que já foram levados lá para o Conselho Diretor da Anatel e estão também sendo discutidos com o Tribunal de Contas da União, o TCU, que vai ter que avalizar esses números antes deles serem colocados para as operadoras. Então existe um debate aí. E aí qual que é o problema? O Tribunal de Contas da União, historicamente, não tem o mesmo entendimento sobre bens reversíveis que a Anatel tem. A última interpretação que a Anatel deu para os bens reversíveis, que foi consolidado inclusive ali no regulamento de continuidade dos serviços, é uma interpretação de que ao final do período de concessão transfere-se para a União a posse, não a propriedade dos bens. O que significa transferir a posse? Significa que a União vai ter que pagar inclusive uma remuneração para as operadoras, que são as legítimas proprietárias desses bens, que vão ser utilizados para a prestação do serviço de telefonia fixa. Pois bem, a interpretação do Tribunal de Contas da União não é exatamente essa. A interpretação do Tribunal de Contas da União é que essa migração de concessão para autorização dá uma flexibilidade na leitura dos bens reversíveis. Então, transfere-se a posse somente daqueles bens necessários para a continuidade do serviço, caso seja feita a migração. Se não for feita a migração, vale a interpretação de bens reversíveis que o TCU tinha antes da instituição do novo modelo, ou seja, antes de 2019. E é uma interpretação muito mais patrimonialista, no sentido de que as empresas têm que transferir todos os bens independentemente deles serem utilizados ou não para outros serviços, além do STFC. Todos esses bens têm a propriedade transferida para a União. Então, galera, está tudo em aberto. Existe uma dificuldade muito grande de se chegar a um entendimento sobre o assunto. Para muitos especialistas da área, este tema é um dos temas mais polêmicos dos últimos 20 anos do setor de telecomunicações, ou seja, em relação às questões regulatórias do mercado de telecomunicações. E está tudo em aberto, nada ainda está definido. Vamos ter uma definição nesta terça-feira agora, durante a reunião extraordinária do Conselho Diretor da Anatel, mas assim, se existe alguém fazendo uma projeção, por exemplo, que a Oi ou a Vivo vai ser beneficiada pela arbitragem porque vão entrar bilhões de reais,
reais ou vão ser prejudicadas pelo processo de migração porque vão ter aí um compromisso de bilhões de reais, muito provavelmente qualquer pessoa que estiver fazendo essa análise está errada, porque o processo ainda é muito complexo, além de ser longo e tem todas essas variáveis que eu coloquei aqui neste vídeo para vocês. Então é essa a informação que eu queria trazer para vocês, lembrando que depois da divulgação do saldo final da arbitragem, caso a Oi seja beneficiada com isso, é muito provável que nós vamos ter um abatimento da dívida da Oi com a Anatel devido a este saldo, caso esse saldo seja positivo. E lembrando que a companhia está num processo final de recuperação judicial, está somente dependendo de uma decisão do juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e é muito factível que a companhia saia dessa recuperação judicial neste mês de julho. E este foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço imensamente a todos que puderam assistir. Se você realmente gostou deste conteúdo, por favor, curta este vídeo. Se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Deixe aqui nos comentários suas dúvidas em relação ao processo de arbitragem e em relação também ao processo de migração de concessão para autorização. Um grande abraço a todos e até a próxima!